Hoje o Exclamadoras Podcast está recebendo mais um convidado para essa série super especial que está fazendo o maior sucesso, que é a série Treinadores. E hoje nós estamos aqui com o Gerson Pérez, esse que não poderia faltar nessa série, um treinador super conhecido da comunidade do xadrez, que tem um trabalho super diversificado, plataforma online, cursos, escreveu livros, treina alunos há quase um quarto de século, vou revelar a sua idade, mas enfim, isso fica por sua conta, mas é um dos treinadores mais experientes do Brasil e sem dúvida não poderia faltar nesse conjunto, né, de episódios que a gente está fazendo, que está sendo bem legal. Então, eu te dou muito boas-vindas, Gerson, te agradeço muito pela sua participação. Thaís, tudo bem? Tudo bem? Babi, beleza? Que bom estar aqui com vocês, com o público que vocês conseguiram aí cativar, né? Conseguiram amealhar em meio a tanta coisa, né? Hoje, quando a gente entra aí para procurar conteúdo de xadrez, como tá bom, né? Como tem muita coisa boa. E dentre essas coisas boas, a gente tem esse trabalho excepcional de vocês. Ai, obrigada. Bom, Obrigada, você é bem-vindo, uma Gerson. pessoa aí muito conhecida na comunidade e, claro, é sempre importante nesse início entender um pouco da sua trajetória, né? Principalmente porque nós temos já percebido que muitos bons treinadores de xadrez fizeram essa transição em algum momento, né? Que era um jogador que gostava muito de xadrez e que em algum momento deu esse passo para além da competição, que não estava envolvido necessariamente só em competir. E eu acho que esse também é o seu caso. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua história, como foi a sua trajetória como jogador até se tornar um treinador, um professor de xadrez. O meu tem, assim, a minha trajetória tem um certo diferencial, porque quando eu comecei ali, final da década de 80, havia uma intenção também de passar conhecimento para frente. Então, os 3 primeiros anos meus como jogador, também fazendo trabalhos voluntários, Casa da Cultura, de uma cidade pequenininha que eu morava, Cássia, é uma casa da cultura maravilhosa, com uma biblioteca enorme, tal. Estudei muito xadrez lá e outras coisas como história, filosofia, psicologia, neurociência, já tinha neurociência, né? Psicologia cognitiva, estava muito e tal. E ali era um ambiente onde, digamos, os intelectuais estudavam um pouquinho de xadrez também. Então, era a preocupação de passar esse conhecimento para frente de uma forma totalmente voluntária e amadora. Daí, inclusive, né, que depois nós vamos falar disso, a criação de ter um método, de ter um sistema de ensino, não só para mim, né, não só para eu poder crescer o meu xadrez, mas também aqueles que eu ajudei a apresentar o xadrez, que eu levei esses primeiros passos, também ter ali uma direção. Então, no Banco do Brasil, na APB, no colégio, na Praça de Esportes dessa cidade, mais a Casa da Cultura. Então, de início, era jogador, aquele jogador múltiplo, né? Que a gente chamava a galera para ir lá estudar, ensinava, fazia o papel de árbitro e absolutamente tudo. Ah, que legal. Bem-vindo, Gerson. Muito obrigada pela presença. Você se considera, essa é uma pergunta que a gente tem feito sempre em todo episódio da série. Você se considera um treinador ou um professor de xadrez? E você acha que tem uma diferença entre ser treinador, professor? Você já foi os dois? Como que você se sente? É um misto? Bárbara, eu vejo que o professor de xadrez acaba fazendo as duas coisas. Eu separo instrutor e treinador. Ambos são professores, mas com finalidades diferentes. Então, o instrutor, por exemplo, está ligado ali mais à parte de iniciação do xadrez, aquele encantamento, muitas vezes lidando ali com alunos em escola, ou seja, está ligado a quê? A essa parte realmente educacional. O xadrez como ferramenta até de potencializar a parte cognitiva, comportamental.
Agora, o treinador geralmente é um coach desportivo, que aí a gente tem uma visão do quê? De performance. Ganhar de jogador forte, aumentar o rating, conquistar título. Então, ambos são professores, mas eu divido aqui até os cursos que eu faço. Instrutor tem uma finalidade educacional e treinador seria, digamos, competitivo. Então, para mim, a militância é sempre a docência, é sempre dar as aulas, mas o foco é diferente para um caso e para o outro. Na FIT, na CBX também é assim, né? Você tem instrutor e treinador. Você tem os dois casos, mas com ações diferentes ali no dia a dia. E você tem preferência por algum dos dois? Olha, de início eu cometi um erro incrível para os dias de hoje. Por quê? Porque eu, como de início era jogador, né, e queria passar conhecimento para frente, mas era claro, mais jogador, mas eu queria transformar todos os meus aluninhos em campeões, mesmo na escola. E foi um erro terrível. Então, com o tempo, eu entendi que mesmo ali estando na escola, trabalhando um grupo de alunos, ali era o pedagógico, ali era o educacional. E aí, nesse mesmo ambiente, eu sempre consegui, ao longo dos anos, fazer horários extras, como se fosse um clube escola. Escola, você vai trabalhar mais essa questão educacional. E o clube era o momento onde a gente fazia o competitivo. Então, acabava fazendo as duas coisas. Mas, de início, foi terrível, porque meio que eu desvirtuei a função do xadrez escolar, até entender bem isso ficar bem claro que a ideia realmente era desenvolvimento, digamos, ali, lógico-matemático, desenvolvimento visual, né? Hoje tem a inteligência visual, antigamente a gente chamava de espacial, também inteligências ligadas a essa parte, a inteligência, digamos, emocional, que está muito na moda aí, né? Ou seja, toda essa parte lógico-matemática, visual e emocional, que é o que a gente precisava trabalhar com o aluno. Mas acho que eu fiz pouco no início e depois acabei fazendo isso melhor, né? Entendendo melhor. Então, acho que de início eu fui mais treinador do que instrutor. Depois eu entendi bem a minha função. Bom, e nessa sua trajetória toda, né, com certeza passando por muitas escolas, né, muitos alunos, nem sei se você tem em mente quantos alunos, né, já passaram por você. Como você enxerga essa questão do talento, né, no enxadrista? Como você identifica, né? Você acha que isso realmente é uma qualidade importante no xadrez? Isso existe no xadrez? Qual que é a tua visão sobre esse assunto? Bom, eu vou pegar dois pontos. Primeiro, dessa questão mais psicológica, quando a gente estuda, por exemplo, o Gardner, isso, eu fiz estudos lá no meados da década de 90, o talento é um potencial, quer dizer, é uma possibilidade que você tem, é algo, digamos, mais natural, é uma afinidade. Olha, eu tenho tênis, eu tenho natação, eu tenho xadrez, eu tenho futebol. Essas quatro atividades, por exemplo, curiosamente, uma criança vai para uma e tem mais afinidade que outra, mesmo exigindo a parte motora, a parte psicofísica. Mas, então, de início, vamos colocar que é um potencial. Alguém tem um potencial maior que o outro, porque parece que tem mais afinidade, tem mais facilidade. Agora, olhando já de um lado que eu nem converso muito aqui com os alunos, dizem que você não pode falar de política, não pode falar de futebol, não pode falar de religião. Mas, digamos assim, na minha visão de mundo, para mim, o cara que tem talento, ele está revendo, ele não está vendo. Ele já, em algum momento, ele entrou em contato com aquele conhecimento e agora, para uns, é mais fácil, porque ele está apenas revisitando o conteúdo e o outro está vendo pela primeira vez. Aí é de um ponto de vista mais espiritual, um ponto de vista mais de crença. E, inclusive, eu nem trago aqui para o meu dia a dia com os alunos, né? Eu abordo a questão psicológica, que é de potencial. Mas seriam essas duas coisas aí, e eu penso que dá uma diferença enorme, né? Só que o talento, o que acontece muitas vezes com o talento? E já trabalhei com muita gente talentosa. Talento sem trabalho, ele se perde, porque ele é um facilitador, mas também
ele é o canto da sereia, né? Porque como é muito fácil para a pessoa, eu faço uma coisa, às vezes outra, outra e outra, e ele se perde com aquilo. Então, para mim, por exemplo, que nunca tive talento para nada, sempre foi muito difícil. E aí a gente dá muito valor àquilo, aquela com cada passinho que você dá na escada, aquilo é muito valoroso, aquilo tem um sabor muito grande para a gente, foi motivo de muito esforço. Geralmente, o talentoso, ele não tem essa noção da dificuldade que um que não tem talento tem para poder conseguir a mesma coisa. Eu lembro quando eu era estudante, quinta série, eu tinha um amigo chamado Genivaldo. E uma vez eu fiquei muito inveja boa, tá? Eu fiquei muito invejoso dele, porque na sala de aula o cara lia, que era uma beleza, uma fluência, né? Quer dizer, aquela inteligência, e hoje a gente sabe que é da oratória, né? Quer dizer, tinha um facilitador ali que eu não tinha. E aí, um dia eu perguntei para ele, quantas horas, quanto tempo você fica lendo na sua casa para chegar lá na sala de aula, você ter essa fluência? Ele falou, como assim? Eu não leio nada, eu chego lá, eu abro, a professora manda ler, eu leio. E eu levei um susto, porque eu lia muito mal, e eu ficava um tempão tentando assimilar aquilo. Então, isso aí é um pouquinho dessa habilidade, desse talento, né? Um exemplo, digamos, alguém tem facilidade, outro não tem, é mais difícil para um, é mais fácil para outro. Então, é potencial. Gerson, a gente está numa fase da vida, a gente até começou aqui nos bastidores a falar sobre como a vida está tão focada nas imagens hoje em dia, né? E você tem o método, né? Tem vários cursos em vídeo. E o seu treinamento, eu acredito que não é só na base dos vídeos, né? Quando você está dando aula online, é bem diferente do que é o vídeo, né? Para você, quando é com os alunos, você segue tipo um método, assim, você tem o seu método, claro, mas você pega esse método e aplica ele com os alunos sempre numa ordem? Ou você de acordo com o aluno, cada aluno pede uma coisa? Como você faz em relação ao seu treinamento? Bom, essa pergunta é uma pergunta interessante, porque será que é o mesmo método para todo mundo? Será que, por exemplo, para cada aluno eu tenho que fazer algo diferente? E isso, eu fiz essa pergunta lá atrás. Eu preciso de algo, inclusive depois, estudando o Dorfman, que ele tem um método em xadrez e o momento crítico, dois livros fininhos e maravilhosos. Ele também fez essa pergunta quando foi trabalhar na França e ele pegou um grupo de alunos muito diferente em termos de força. Por exemplo, vou chutar aqui, 1.700 e 2.300. Então, você pega aí uma lacuna muito grande, né, entre um e outro. Você tem um espaçamento muito grande. E aí, como é que você faz? Você tem que explicar individualmente para cada um. Então, dali nasceu o método dele. Ou seja, ele simplesmente tem um método que, individualmente, para cada, ele vai fazer uma pequena variação. Mas o método é o mesmo. E eu, curiosamente, né, porque esses livros eles são posteriores, eu pensei exatamente nisso, que precisava ser o quê? Precisava ser um código aberto, uma sistematização de conteúdo, como se fosse um Linux. Ou seja, você consegue absorver vários saberes, inclusive, às vezes, aluno que já fez aula com o treinador, ou estudou alguma coisa sozinho, tem que caber nesse método, ou seja, não é um método que vai se ajustar ao aluno, ou o aluno vai se ajustar ao método. Tem que ser o quê? Tem que ser um método que se ajusta ao aluno, e não o inverso. Então, o que aconteceu? Eu montei um método, uma sistematização de conteúdo que é um Linux, não é um Windows, por exemplo, um código fechado. Então, para cada aluno, vai o mesmo conhecimento, mas com níveis diferentes. Por exemplo, aqui eu trabalho no competitivo, básico, intermediário e avançado. Quer dizer, a própria linguagem é diferente, e idades também, né? Eu tenho aluno treinando aqui com 4 anos, e tem aluno com 85. Então, a linguagem também é diferente. Aí o método é o mesmo e ele tem perfis diferentes. Por exemplo, na Hotmart é um método que tem vídeos curtos, a gente chama até de Nutelinha, são 8 minutos, bem dentro desse perfil de vídeos mais curtinhos de YouTube.
e com rico material de apoio. Então, você tem uma exposição pequena ali de vídeo. Por exemplo, eu estou falando do Carlsen, as habilidades dele e tal. Aí eu deixo 10 partidas do Carlsen. Então, eu escolho as 10 melhores do Carlsen. Então, o cara, 8 minutinhos de vídeo e lá, por exemplo, quando eu estou falando, sei lá, de análise e cálculo, o cara analisa bem, eu coloco aquele jogador, que é uma abertura. Então, ou seja, exposição pequena em vídeo e conteúdo de material de apoio grande. Aí no Maestros, que é a minha plataforma de treinamento, nós temos vídeos longos. Então, nesses vídeos longos, tem vídeo de 2 horas, 1h30, 1 hora, de meia hora para cima. A gente fala que é vídeo raiz, né? Tem que ser ali mais animado, mais corajoso para poder estudar. Nesses tempos modernos, em que a pessoa quer só short, né? Ou seja, em 1 minuto você tem que explicar tudo. Você tem que explicar uma Ciliana Naidorf em 1 minuto, senão a pessoa vai embora. E aí, então, é um outro perfil, já atende um outro público. E tem as mentorias. Então, são 3 degraus, né? O cara estuda sozinho com vídeos curtos, método 6 pilares. O cara estuda sozinho com vídeos longos, ambos com material de apoio. O cara estuda comigo. Então, o que é a mentoria? Mentoria é o estudo quando você tem assessoria de alguém, ou seja, você tem acompanhamento. Então, nas mentorias, aí é claro que é tudo muito mais profundo, é muito mais customizado. Mas digamos que o parâmetro é um só, método 6 pilares. Gerson, você foi professor e treinador de inúmeros jogadores que eu consigo, assim, passa pela minha cabeça o nome de vários jogadores, tanto, vamos dizer assim, jogadores da geração mais antiga, quanto novos jogadores, novos talentos, né, do xadrez brasileiro. Enfim, tem uma série, né? Acho que talvez acabou que o mais famoso deles acabou sendo o Evandro, né? Que foi seu aluno. O Evandro aconteceu um caso curioso, porque o Evandro, o primeiro contato que eu tive com ele em competição, chega ele, e o treinador dele, eu estava fazendo ali a inscrição e tal, era um campeonato municipal, absoluto, e tinha as categorias. Aí eu perguntei assim, que idade que é a sua, filho? Assim, que categoria que é a sua? Falou, olha, como assim? Eu sou do absoluto, e era um menininho, né? Então, você já via que o garoto era diferente. Então, como que ele chegou até o meu treinamento, né? Então, assim, eu nunca fui, digamos, o treinador principal, formal dele, porque ele já veio com um treinador, é o Thales, né? Um juiz federal que sempre ali deu muita assistência para ele, né? Sempre analisou as partidas, incentivou, apoiou ele. Então, o Thales falou, olha, você está lá no Ouro Verde Tênis Clube, é um clube que eu dei aula há 17 anos, e se a gente encaixasse o Evandro lá? Então, aconteceu um caso curioso que o Evandro, ele é bom jogador e é bom professor. E isso desde pequenininho já mostrava isso. Aparecia uma criança, olha, você tem que ter um repertório, vem cá. Ele pegava um papelzinho petitinho e anotava ali e tal. Você vê que é diferente, né? Olha, desde jovem, aquele que realmente vai se destacar, ele já se mostra, né? Então, a gente via o potencial dele, tanto para jogador como para professor, né? E ele, digamos, hoje é uma figura extraordinária nesses 2 pontos. Então, lá atrás, ele chegou para mim para um treinamento de clube, em grupo. Então, era uma quantidade grande de horas, eu fazia terça, quarta, quinta e sexta, 3 horas. Então, eram 12 horas de treinamento. E teve sempre a assessoria desse treinador principal, digamos, né, que é o Thales. Então, eu servi mais assim de intercâmbio entre os livros, entre o contato, né, com outros professores, que ele via, às vezes, em campeonato, que a gente jogava muitos torneios, eu levava a galera, então ele conversava muito com outros treinadores, conversava com outros professores, era testado a todo momento. E assim, mas eu não posso falar só do Evandro, você sabe que aluno é ciumento, né? Se falar só de um, hoje são mais de 18 mil alunos nesses 34 anos aí, contando tudo que eu fiz de trabalho voluntário e como profissional. Então, assim, infelizmente, foi uma pesquisa de campo extraordinária, teve muita coisa que deu errado. Não pelo aluno, tá? É limitação do professor mesmo, aprendendo ali, né? Então, processo de tentativa-erro o tempo todo.
e hoje fazer melhor que ontem, amanhã fazer melhor que hoje, e assim foi melhorando. Mas eu me sinto privilegiado por ter conseguido trabalhar com tanta gente, né? Seja o competitivo em vários níveis, também o pedagógico, o social e o terapêutico, são as 4 linhas que eu trabalho aqui, as 4 vertentes, né? Mas o Evandro realmente foi o que chegou mais longe, mas deixa eu esclarecer aqui, eu não fui o treinador principal dele, tá? Ele esteve comigo muitos anos porque viajou comigo para os torneios, inclusive tem uma entrevista para o Eldebs que ele fala isso. Então, assim, inclusive ele veio trabalhar aqui comigo no Clube Xadrez Online, os primeiros vídeos nossos, videoaulas, ele, inclusive, quando ele ficou mais forte que eu convidei para ser meu treinador, joguei alguns torneios com os papéis invertidos, ele, né, fazendo assessoria, e até ficar alguém pronto para ter a empresa dele, que é uma empresa extraordinária. A última vez que eu conversei com ele, falei, Evandro, você coloca lá que é o maior treinamento da América Latina, pode trocar isso e pode falar que é o maior do mundo, porque afinal de contas, a forma que você lida ali, né, com aquela quantidade enorme de bons treinadores e a produção contínua de material, falou, mas aí tem um problema que, assim, e o inglês e tal, bota a legenda lá e tal, realmente é uma grande referência para mim, até como produtor de conteúdo, o trabalho excepcional que ele faz. Como eu sou do interior de São Paulo, você morava, né, numa cidade muito próxima da minha cidade, que era São Sebastião do Paraíso, né, em Minas Gerais. O sul de Minas era muito próximo da minha cidade no interior de São Paulo. E eu lembro que eu ia, né, em São Sebastião do Paraíso jogar torneios, tal. E eu lembro que tinha um grande movimento, né, de bons jogadores naquela região. E eu lembro do Evandro criança, assim, isso é muito extraordinário, porque era isso, era um grupo de jogadores, né? Inclusive tinham meninas, né? A Dayana, a Camila, né? Que acabou se tornando esposa do Evandro. Era toda uma geração ali de jogadores. Muito era assim, na verdade, a sensação que eu tinha era que ninguém era treinador de ninguém, era que todo mundo estava junto ali naquele processo, alguns um pouquinho mais adiantados, outros um pouquinho mais, né, para trás, mas todo mundo indo junto, assim, sempre com os resultados aparecendo, era muito impressionante. Mas eu comento sobre o Evandro, porque, vamos dizer assim, ele se tornou grande mestre, claro, né, acaba sendo uma grande referência. O Brasil tem pouquíssimos grandes mestres, e ele conseguiu esse, né, esse super feito, digamos, profissional, né? Mas eu queria que você me contasse se nesse grupo, nesse extenso grupo de campeões brasileiros, campeões de categoria, enfim, todo esse pessoal, se você identifica algo em comum entre eles. Por exemplo, você falou do Evandro. Você acha que essas pessoas que tiveram, né, um desempenho diferenciado, talvez não tão longe quanto o Evandro chegou, também já demonstravam ali no treinamento algum diferencial, né? E o que você, como instrutor, como mentor, vê que pode ter interferido nessa trajetória, né? Positivamente, nessa jornada, em direção a esse desempenho, né? Mais a questão da performance mesmo. Ó, deixa eu fazer uma abordagem inicial aí que eu acho que você tocou em algo extremamente importante, até como parâmetro para outros locais. Eu sempre considerei o treinamento que eu fazia aqui e, assim, todo contato com os nossos enxadristas uma família. Pra você ter ideia, o xadrez aqui, né, ele já tem mais de 30 anos de forma regular, todo ano tendo muita atividade, muito campeonato, um clube ativo, e a gente nunca teve briga. Aqui não existe isso que é muito comum no meio do xadrez, né? Parece um cabo de guerra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro dentro do mesmo grupo. Então, é isso que você falou, assim, nessa questão de treinamento, era um ajudando o outro, e sempre foi, um ajudando o outro. Hoje, por exemplo, nós temos um clube da cidade aqui, que é uma estrutura enorme, fica dentro de uma arena olímpica. O Evandro ajuda o clube, eu ajudo o clube, Thales ajuda o clube, todo mundo ajuda o clube. Quer dizer, todo mundo trabalhando para a comunidade do xadrez. Não tem o Gerson, o Evandro, o Thales e tantos outros, o Cederley, que é o presidente do clube, tantos outros que ajudam o nosso xadrez aqui. Então, sempre foi uma família. E eu acho que isso foi um diferencial.
um ajudando o outro e tal. É claro que eu ali organizando os horários, recebendo os alunos, tinha uma responsabilidade maior, né? Até pela idade, né? Alguém tem que cuidar dessas crianças. Então, eu fazia muito esse papel. Agora, com o tempo, eu fui descobrindo que há quatro, como se fosse quatro elementos que, para mim, faz toda a diferença. E o Evandro tem, você citou o Evandro, a gente percebeu rapidamente que ele tinha esses quatro elementos. Então, o primeiro é a questão intelectual. Ah, mas precisa ser super inteligente para poder jogar xadrez? Nada, nada disso. A questão que eu digo é o seguinte: se o Evandro, por exemplo, colocando ele como modelo, consegue assimilar o conteúdo de um livro em uma semana, um outro que não tem uma inteligência tão aguçada consegue assimilar em 2 semanas, ele vai chegar mais rápido, claro, porque ele assimilou ali mais fácil. Então, o fator intelectual, ele acelera o processo. Então, esse é um detalhe. Inteligência vai contar. O segundo é o talento, nós já chegamos a falar disso aqui, que é aquela habilidade, aquela afinidade natural com a modalidade. Isso vai ser um outro facilitador. No caso, Evandro, é a mesma coisa. Agora, tem algo que eu gosto muito, que é o perfil. Você já observou que enxadrista tem o perfil de enxadrista e o estudioso do xadrez? Você reconhece o enxadrista de longe e tal, né? Então, para mim, o enxadrista tem que ter aquele perfil, assim, né? Por exemplo, o cara da balada, ele vai conseguir virar grande mestre? Provavelmente vai também, mas vai ser mais difícil, porque, assim, observa que eu estou ali estudando xadrez. Vamos para o clube agora, vamos para o rancho, vamos para o sítio, vamos... quer dizer, tem aquele perfil que parece ser o cara que é mais grudado ali no estudo, ele é mais disciplinado. Então, eu chamo isso de perfil do enxadrista. Quem tem o perfil mais estudioso, mais focado, parece que é mais fácil para ele. E a gente sentiu isso com o Evandro. E o último, que eu acho que é o que faz mais a diferença, senão eu nem seria enxadrista, é a vontade. O que realmente move tudo isso é a vontade, aquele desejo enorme de crescer, de melhorar, de progredir, de subir essa escadinha evolutiva. Então, para mim, inteligência, talento, perfil e vontade são os 4 parâmetros iniciais ali de um grande potencial para a pessoa. Quem consegue reunir esses 4, e muitos que eu trabalhei, conseguiu. Pegando o gancho aí do que você está falando, tem uma fórmula mágica para você aprender xadrez? Muitas pessoas falam sempre assim, principalmente quem está iniciando, eu preciso aprender uma abertura, e esse foco na abertura como se fosse a solução de todos os problemas. O que você acha que faz a diferença, na sua opinião? Você já até falou aí, já deu uns spoilers, né? Para a gente ter melhor resultado e um aprendizado mais rápido. Olha, de início, vamos colocar essa questão aí que xadrez é para quem, afinal de contas, né? O cara é muito intelectualizado. Eu lembro que quando eu fiz cultura inglesa, a minha professora Mara falou assim: Gerson, fala em inglês ali que você quer jogar com alguém, pergunta se a pessoa sabe jogar xadrez. Aí na hora eu falei: do you play chess, né? Você joga xadrez e tal. Ela falou assim: não, você não pode falar isso. Eu falei: como? Estou perguntando se a pessoa joga xadrez. Ela falou: não, você tem que falar can. Can you play chess? Xadrez, o cara tem que ter uma capacidade ali específica, né? Mais intelectual, quer dizer, uma coisa de poder. Você pode, você consegue jogar xadrez? Então, primeiro que já tem esse estigma. O xadrez, ele pode ser levado a todo mundo, tanto é que está muito na escola. Então, quer dizer, as regras e noções elementares e um certo progresso, todo mundo consegue. Agora, falar de xadrez de alto rendimento, são vários elementos que você tem que reunir para a pessoa se destacar. Imagina, estimativa aí da FIDE, né? Mais de 500 milhão de pessoas, mais de 500 milhões de pessoas jogam xadrez. Você tem ali, por exemplo, de grande mestre, 1.700. Como é que, em pouco mais de 1.700, né? Como é que mais de 500 milhão de pessoas, só 1.700 conseguem? Quer dizer, é um concurso, é um vestibular incrível, dificílimo de você conseguir passar, de você conseguir entrar nesse meio. Então, algumas pessoas têm alguma coisa diferente. Agora,
Eu gosto muito de observar o seguinte: tudo que você for fazer tem que ter um gatilho. Isso a gente fala que a deixa, aquela fagulha, isso está lá no Poder do Hábito, mini hábitos, a gente fala muito disso, né? Só que você fragmenta mais aquilo que você quer fazer. Então, a primeira coisa é que tem que ter um despertar. Por exemplo, para mim, o meu despertar, eu trabalhava no Banco do Brasil e queria ser o terceiro melhor jogador da agência do Banco do Brasil que eu trabalhava. Olha que meta extraordinária. Quer dizer, hoje a gente olha isso, nossa, que coisa mais simples, né? Mas para mim era um negócio absurdo, né? O Jairo Sérgio era lá, um jogador hoje até está ranking internacional, estava na agência. Walter Cides Freitas, o Tusa, escreveu livro de xadrez. Então, eram bons jogadores para mim. Eu conseguia ali apenas ficar em terceiro. Éramos 58 funcionários, cerca de 30 ali estavam no ranking. Então, para mim, essa fagulha, esse despertar, foi ser o terceiro melhor jogador. Em seguida, o que a gente vai precisar? Vai precisar de uma rotina, aquela disciplina ali de todo dia, progredir um pouquinho. E isso você não consegue manter se não tiver o terceiro passo, que é a recompensa. Então, essa recompensa, o que vai ser? No meu caso, a recompensa é ser um jogador melhor. Então, eu teria que manter uma rotina de treinamento para poder atingir as minhas metas. Então, aquele sorrisão ali, quando eu cheguei a ser o terceiro melhor jogador da agência do Banco do Brasil de Cássia, em Minas Gerais, foi, digamos, a minha recompensa, porque era exatamente ali que surgiu essa necessidade, né, para mim, né, de tentar, como jogador, atingir aquilo ali. Então, para mim, passa por 3 momentos. Você precisa do despertar, tem que manter uma rotina de treinamento, ou seja, de preferência ter uma sistematização de conteúdo, você ter um direcionamento e, por fim, ter uma recompensa. Será que eu estou fazendo tudo isso para quê? Para crescer meu rating online, o presencial? Para ganhar daquele colega ali que eu nunca consigo ganhar? Para conquistar títulos, seja título em torneio, seja título, por exemplo, ser um grande mestre, mestre nacional, mestre da FIDE. Então, eu acho que tem que construir esta sequência de gatilho, de rotina e também de recompensa. Agora, o início de tudo, o que é que as pessoas fazem? Estuda muita abertura, estuda muita tática. Por que abertura? A abertura te dá condição de luta. Sem uma abertura, digamos assim, não estou dizendo agora repertório ali bem definido e tal. Ter noção de centro, movimento, espaço e tempo. Centro, movimento, espaço e tempo. Quando a gente pega lá as 500 posições de abertura que a Chess Informed criou, que são os ecos, do A00 ao E99, todas têm 4 coisas em comum. Tem o centro, que pode ser clássico, moderno e hipermoderno, mas somos centristas. Tem desenvolvimento, as peças precisam ser colocadas em jogo. Tem o controle territorial, espacial. E tem a rapidez que eu preciso fazer isso, o tempo, que pode ser mais rápido ou mais lento se eu estou com o jogo mais fechado ou aberto. Então, de início, seria isso, né? Ou seja, como que é que eu faço para jogar uma boa partida de xadrez? Eu tenho que colocar as peças em jogo, aí vai lá para a abertura. Em seguida, o que eu preciso? Não perder minhas peças, não levar mate, tomar as peças do outro e tentar dar mate, a tática. Então, acho que geralmente é ali que as pessoas começam, né? Um estudo mais profundo de xadrez passa por aí. Um pouquinho de abertura, um pouquinho de tática. Depois vem a estratégia, depois vem o final. A estratégia são as manobras, conseguir boas posições para as peças. O final você vai utilizar para quê? Para poder fazer as conversões, aquelas posições mais profundas de meio jogo e análise e cálculo. São os 6 pilares que eu trabalho aqui. Eu acho interessante você falar isso, porque eu acho que, claro, nós aqui, né, nós tivemos oportunidade de jogar torneios de xadrez, nós tivemos contato, né, com estudo, com professores, enfim, a gente está num outro lugar, vamos dizer assim, para falar sobre isso, que é essa questão da abertura, né? Então, assim, a gente sempre, a gente acaba repetindo um pouco esse jargão, né? Não, principalmente para o iniciante, né? Não estuda abertura, isso não é importante. Mas assim, se você parar para pensar, isso que você falou é muito verdadeiro. É até contraintuitivo você chegar para uma pessoa que está começando num jogo e falar assim, então, não começa pelo começo, tá? Como que se faz isso ter sentido na cabeça de alguém que ainda está se familiarizando, né? Então, assim,
eu falo isso até como um pouco, digamos, um pouco de confissão, né? Porque eu estudei muito abertura e foi tentando entender a abertura que eu cheguei à conclusão de que isso não seria suficiente. Mas como foi esse processo, né? Eu achava que não. Para eu jogar melhor, eu primeiro preciso começar jogando melhor, para depois chegar no meio jogando melhor e depois chegar no final jogando melhor. Então, quando eu entendi um pouco essa lógica, que seria uma lógica natural e razoável, né? Que eu consegui fragmentar as coisas, mas até chegar lá, né? Às vezes a gente precisa ter essa noção, vamos assim, começar do básico, né? Começar do mais simples e do mais Deixa eu intuitivo, né? eu pegar esse gancho seu aí, e eu acho importante demais o que você tocou, porque eu já perdi inúmeros alunos lá no início, mas inúmeros alunos, porque os primeiros livros que eu ali tive contato falava que você tinha que primeiro jogar aberto. Você tem que aprender tática primeiro, para depois você, por exemplo, ser um jogador estrategista. Hoje a gente vê jogador que já nasceu no D4, nasceu no C4, no cavalo F3, e chegou a grande mestre. E depois ele incorporou alguma coisa mais aberta. Quer dizer, isso caiu com o tempo, porque nós temos provas disso, que jogadores, pegando a biografia deles, você vê através das partidas que não foi só jogando aberto. Até porque em algum momento a posição se abre. Isso aí são aquelas lendas urbanas que caiu. Um outro mito era exatamente isso. Tinha que começar pelo final. Qual que é a ideia? Tem menos peças. Se tem menos peças, é mais fácil o entendimento, porque tem menos força. Agora, veja, cada 10 partidas que você joga, 4 chegam no final. Qual que é a fase mais difícil das 6? O final, que é a fase mais técnica. Hoje você pega, por exemplo, um programa de computador, ele consegue fechar até 8 peças. Até 8 peças. Agora, se imagina milhões de possibilidades ali. Quer dizer, nem consegue fechar. Então, essa ideia, ela é contra-intuitiva porque ela não é prática, ela não é pragmática. Então, quando eu fui fazer o método 6 pilares, a primeira coisa que eu tentei colocar nele, o que faz a pessoa perder mais partidas? Não consegue colocar as peças para jogar e não consegue proteger seu rei. As peças ficam descoordenadas, uma peça fica sem função e tal. Quando eu começo a explicar aqui para os alunos, eu falo para ele assim, olha, independente da idade, imagina que você tem uma empresa, você tem, sei lá, Casas Bahia, você tem uma Magalu, então, de repente, 9 horas da manhã vai abrir ali a sua empresa. O guarda já tem que estar lá na porta para poder abrir. A faxineira já tem que ter passado ali, os vendedores já estão nos seus setores, o caixa já está lá, esperando, né, para poder passar ali a mercadoria, o setor de embalagem, o gerente e tal. Ou seja, você tem um potencial, digamos, de habilidade de cada peça, mas é um conjunto. Essas peças, esse potencial de habilidade de cada peça, porque elas se movem de forma diferente, tem que dar fluidez, tem que dar conjunto. Então, o que a gente precisa fazer? Na abertura, precisa ter pelo menos alguns conceitos, ainda que seja um repertório mínimo. Aqui eu trabalho com eixos, são 10 eixos, então eu juntei algumas aberturas e faço um eixo. Então, o aluno fica girando em torno desse eixo. Por exemplo, eu posso explicar uma inglesa com fianqueto, de brancas, serve contra tudo, é um sistema. De pretas, eu posso, por exemplo, o que é parecido com isso? Contra E4, e de pretas são duas famílias, E4 e D4. Então, de pretas, o que eu vou ter? Contra E4, eu vou jogar, por exemplo, uma dragão. As posições elas serão muito parecidas, porque é estrutural. De pretas, por exemplo, eu posso começar contra D4 e afins, começar uma Índia do rei, depois fazer C5 e passar por uma espécie de Benoni, uma Benoni moderna. Então, uma Benoni moderna que casa com uma dragão, que casa com uma inglesa. Tá vendo? A estrutura é a mesma. Isso eu faço em 3 aulas, que eu faço uma de brancas, depois faço as 2 de pretas. Eu gastei 4 anos para montar o meu repertório por variantes. Hoje os alunos em 3 aulas já têm o repertóriozinho dele. Então, consegui colocar as peças em jogo, porque isso é poder de luta, senão você não luta. Você perde, perde, perde. E geralmente quando a gente começa, a gente não gosta de xadrez não, tá? A gente gosta de ganhar. A gente aprende a gostar de xadrez depois. Mas primeiro você quer ganhar, você quer derrotar o outro. Aí você perde, 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 você vai embora. Ah,
eu vou para uma área que eu ganho, porque esse aqui eu estou só perdendo nesse lugar. Então, você tem que dar condição de luta, é a abertura. E o outro detalhe é a tática, porque a tática, a grosso modo, é ataque e defesa. Você tem que pegar as suas peças e segurar elas ali no tabuleiro. Não deixa o adversário tomar, não. Seu rei, você protege ele para não levar checkmate. E no outro, você vai tentar dar mate nele e vai tentar tomar as peças dele. Porque, de uma forma pragmática, o que que seria? Primeiro, você coloca as peças em jogo. Como seria uma partida de xadrez? Segundo, você tenta tomar as peças dele. Terceiro, com mais força, você vai dar mate nele. Seria exatamente isso. Coloca as peças para jogar, tenta tomar as peças dele para ficar com menos defesa, vai lá e dá mate. Então, esse processo todo passa por uma boa abertura, né? Um repertório de aberturas tem que ter, e a tática, né? Então, acho que começa por aí. Muito bom. Ah, eu adorei esse comentário, né, Babi? Porque é Bom, verdade, assim, quando a gente aprende a gente aprende a jogar xadrez como a gente aprende outros jogos, né? Digamos assim, dentro dessa dinâmica do lúdico mesmo. E por que a é, gente joga, né? A gente joga para ganhar, né? Que é sim. meio assim, só depois que você começa a ter essa visão de que, não, né? Talvez perder seja importante para você aprender, de que está todo mundo aprendendo, mas no início é muito difícil mesmo. Eu acho bem realista e bem pragmática essa sua visão e compartilho com ela depois, né, de ter aí vivido também muitos anos, né, de sofrimento, e eu tinha essa ideia, isso é muito engraçado, eu tinha essa ideia de que eu nunca ia conseguir avançar nos estudos de xadrez porque eu tinha começado errado, né? Essa sensação assim, mas você começou errado. Você começou estudando abertura, começou errado, aí, tipo assim, já acabou suas chances, entendeu? Assim, acabou sua chance que já começou errado. Como se não tivesse tempo de corrigir ou de se dar conta, né? Então, isso é bem... Não, eu gostei do jeito que o Gerson falou aí da empresa. Eu acho que eu sou um pouco mais, apesar de fofinha, eu falo do campo minado, assim. Você pode colocar 10 bombinhas espalhadas no território, ou você pode colocar uma. Qual você quer colocar? Aí eles já ficam assim, então peraí. Eu levo pra esse lado, assim. Aí eu acho que cai a ficha, né? De tipo, então eu quero colocar mais coisas pra atacar e tal. É bem legal, assim. Tem várias maneiras, né, de explicar, mas essa é uma das que eu uso. Bacana. Bom, eu queria te perguntar agora, Gerson, sobre as suas memórias, as suas lembranças em tantos anos, né, de ensino nessa função, né, de treinador. Quais são as memórias, assim, as melhores memórias que te vêm, né, quando a gente fala sobre essa trajetória que ainda está em curso, né? Que está bem longe de terminar. Mas quais são as memórias que te marcaram, assim, nesses muitos anos de trabalho? Ó, falando em estar longe de terminar, eu tenho um acordo com a espiritualidade. Eu quero ensinar muito xadrez ainda, então eu já fiz um acordo lá que é o seguinte: tem 3 partes. Eu acabei de entrar na segunda parte. Então você tem até os 50, dos 51 ao 100, e depois ainda vou tentar uma prorrogação, alguma coisa assim, para ir um pouco mais, para ensinar mais xadrez. Mas então é o seguinte: tendo vivido 34 anos ali de intensa atividade enxadrística, de todas as formas que você imaginar, e o tempo todo, né, com alunos, mesmo quando eu joguei os torneios, joguei mais de 800 torneios presenciais, e mais de 500 deles foi com aluno ali, ficando, na maioria das vezes, alojamento. Então, assim, isso foi um aprendizado fabuloso. E surgiram histórias maravilhosas. Mas, assim, eu vou contar aqui de aula, por exemplo, a aula online estava explicando Colles Zukertort. Colles Zukertort, da divisão que a gente faz aqui por eixo, é o eixo número 3 e é o que as pessoas mais gostam de jogar. Então, eu vou mostrando. Ninguém joga como o professor Gerson. Isso é jogador. Jogador tem estilo, o professor tem didática. Joga o que cada um quiser. E, geralmente, ele joga aquilo que ele chega já tendo. Então, eu pego o que o jogador tem e tento melhorar aquilo ali. Aí alguma coisa não encaixa, ele vai vendo que às vezes precisa mudar, ele muda.
Mas então eu estava explicando o Collie Zucker Torte, que vai encaixar com as pretas contra D4, vai ser uma ortodoxa Tarta Cover. É bem parecido estruturalmente com o Collie Zucker Torte. E quando você vai jogar Chevening também contra o E4. Então, a Chevening, Cyrano Chevening, mais Collie Zucker Torte, mais ortodoxa Tarta Cover, dá aí o nosso eixo 3. Explicando para duas aluninhas de Luxemburgo. Eu atendo aqui as 5 regiões do Brasil, tem alunos de todas as 5 regiões e de mais 15 países. Então, é o tempo todo, os 3 turnos, né? Entra aluno, sai aluno, essas aulas são 50 minutos, e aí eu descanso 10. Então, sempre 50, 10, é como se fosse o Pomodoro dobrado. O Pomodoro é 25, descansa 5. Aí eu faço 50, 10. Bom, mas aí, explicando, eu faço como se fosse ciclos. Então, eu pego o primeiro ciclo e coloco só os peõezinhos. Os peões representaria ali como se fosse o nosso esqueleto ósseo, ou seja, o que dá sustentação, o que dá proteção aos órgãos. Então, eu coloco só os peões. Aí eu vou encaixando. O que difere uma abertura de outra, uma variante de outra? Porque você tem lance, que compõe, isso aí é o pessoal que estiver vendo a gente, né? Quem estiver ouvindo. Então, lance que compõe linha. Linha compõe variante, variante, abertura, defesa, dependendo da característica, se é branco ou preta. De branca você tem um gambito, de pretas um contra-gambito, de brancas um ataque, de pretas um contra-ataque, assim vai. Então, o que acontece? Eu mostro primeiro os peões, depois vou encaixando. Vou encaixando as peças menores, depois encaixo as peças maiores. Então, faz 3 ciclos ali. Aí, de repente, coloquei os peões, aí fui colocando lá os cavalinhos, coloquei o rei, fiz o roque pequeno e tal. Aí, uma das menininhas, elas têm 11 hoje, e isso aconteceu aos 8 anos, então já tem 3 anos. Ô, professor, esse Collie Zucker Torte, muito difícil de falar, muito difícil. Sabe o que isso aí é? Isso aí chama abertura panelinha. Aí eu falei, caraca, mas abertura panelinha, onde você arrumou isso, menino? Ó, a minha mãe, quando vai fazer o nosso ovinho aqui, a minha mãe faz um ovinho que deve ser o melhor do mundo. Eu falei, ela usa uma frigideira. Então, observa para você ver, se você virar de cabeça para baixo, a estrutura de peões do Collie Zucker Torte é uma panelinha, porque ele faz assim, né? Porque é um trapézio e depois você tem onde segura, os 3 peões na frente. Então, acontecem umas coisas aqui, e aqui eu atendo dos 4, no momento tem 4 a 85, mas de vez em quando aparece aluno de 3 anos. Tem cada história, assim, que é coisa fabulosa. Então, assim, não existe mais abertura, o sistema Collie Zucker Torte caiu, ele foi substituído pela abertura panelinha e vai muito bem, inclusive, aparece em vários vídeos eu falando disso e tal. Agora, acontece muito problema assim em torneio, não problema, né? Casos curiosos em torneio, né? Eu lembro, eu estava jogando um torneio em Brasília, era um Aberto Brasil, e aí estou com uma posição boa ali, bom, vamos ver que jeito que eu arremato essa posição. Aí estou olhando e tal, e foi chegando gente, aí era aquele período ainda de 1h23, mais 1h nocaute. Eu falei, olha, essa posição está tão boa que eu vou deixar passar a primeira hora, esse pessoal sai daqui, e aí eles vão embora, e aí eu vou ver o melhor jeito que eu arremato essa posição. De repente caiu, a seta ali, passou. Aí o adversário, você perdeu. Eu falei, não, moço, como perder? Tem mais 1h ainda. Aí o Olinto, era o árbitro, ele chegou, bateu nas minhas costas e tal. Você sabe que horas são agora? Eu falei, parece que é quase 6 horas. Que hora que você começou? Às 2. Então, vocês dois estavam apurados e tal, e você acabou de perder. Para mim, eu tinha gasto 1h. Olha quanto xadrez a gente faz uma imersão, um mergulho. Isso não aberto do Brasil, pra você ter ideia. Vocês terem ideia. Passei 4 horas jogando, quer dizer, 1h sumiu da minha mente. Então, acontece cada caso curioso. Eu perdi a partida, uma partida muito boa, bastava fazer uns lances ali e tal, e estava tudo certo. Vou deixar essa galera afastar aqui, aí fica mais tranquilo e eu vou achar o melhor jeito de arrematar. Mas não, eu já estava ali na segunda hora e perdi. E aí tem casos e mais casos assim, imagina mais de 800 torneios, né? Mais de 18 mil alunos, é uma quantidade enorme que todo dia você está passando por situações curiosas.
Essa eu só acredito porque você que está contando, Gerson. Se alguém me contasse, eu ia falar assim: não, não é mentira, isso não aconteceu. Mas como é Foi Não. uma você que está me situação, contando, eu vou acreditar. a fonte, né? Uma fonte A fidedigna, é o fonte, próprio cara que está. Pois é. Eu joguei meu, 12 torneios em Brasília, eu gostava de jogar lá, já tem cerca de 6 anos, né? Que eu estou já aposentado, não jogo mais torneios oficiais. E eu joguei 12 torneios lá, joguei 7 abertos do Brasil, joguei 4 torneios fechados no BCX e joguei uma semifinal do Brasileiro. Então, num desses torneios aí, desses abertos do Brasil, que aconteceu esse caso curioso. E eu me recuperei no torneio e acabei ficando em sexto lugar. Ainda teve Foi bom. bom. Ai, muito legal. É, pensando na profissão de treinador, instrutor, qual que é a maior dificuldade que você encontra e que você já encontrou ou que você já encontrou até hoje? Ó, eu vou dizer o antes e depois. O antes era disciplina. Os alunos tinham muita dificuldade para ter constância. Bom, isso não foi resolvido. Meus alunos que ouçam isso aí, por favor. E eu sou a aluna É que também não constância. faço. Hoje está chovendo, não deu para estudar xadrez, professor. Hoje está um sol também, não deu para estudar xadrez. E vai, a constância, aquela disciplina e tal, né? Eu, por exemplo, eu sou lá partidário do Aristóteles, né? Ou seja, o caminho da excelência não é, digamos, um ato, é um hábito, ou seja, isso é diário, é todo dia que você vai melhorando ali. Então, eu sempre tive um desafio muito grande que era conseguir, assim, constância, né? Regularidade de treinamento para poder ter os resultados que você quer lá na frente. Porque é muito difícil para o aluno entender que são pequenos passinhos agora e depois, lá na frente, 3 meses, 6 meses, um ano, você olha para trás e vê que fez uma caminhada enorme, porque os passos, eles são muito lentos, né? Mas, tipo, uma maratona, você tem que passar ali os 5 quilômetros, os 10, 15, 20, até chegar nos 42, 195. Então, o que que acontece? Isso vive acontecendo, mas hoje tem coisa que é mais complicado. O grande desafio hoje chama resiliência. Os nossos aluninhos estão mimadinhos, mas muito mimadinhos. Perdeu, já corre lá para debaixo da cama, passa o dia chorando. Eu perdi uma partida, perdi 10 pontos de rate, eu estava bem. Perdi, mas estava ganho, né? Ainda mais se tiver melhor. Então, o que que é a resiliência? Imagina uma laranja, tá ali suculenta e tal. Ela tá prontinha, tá preparada e tal. Beleza. De repente, você chupa a laranja, quer dizer, tá só o bagaço. O que que é a resiliência? É a capacidade do bagaço voltar a ser laranja. Perdeu na primeira rodada, segunda rodada vai ter que virar laranja de novo. Não pode ficar bagaço. São 16 peças, é outro adversário. Por que que a gente perde duas seguidas? Porque está preso na anterior. Que, em tese, num suíço, a segunda, em tese, é mais fácil, né? Você perdeu, você vai puxar um que, em tese, é mais fraco. A tendência é que você teria mais facilidade. Por que que a pessoa perde duas, perde três e até abandona o torneio? Exatamente a questão da resiliência. Então, uma dificuldade muito grande hoje, são encaminhados para cá, para treinamento online, TDAH, TOD, TOC, uma série, especialmente TOD, né? TOD era algo que a gente nem via antes, né? Que é o transtorno desafiador opositor, né? Então, tem criança que bate a mãozinha na câmera, nossa, eu perdi minha peça, e bate na mesa e tal. Então, assim, essa questão do perder, o xadrez, ele é uma oportunidade enorme, dessa ideia de ser uma vida em miniatura, daquilo que você vai enfrentar lá fora, né, os desafios da vida, a vida em sociedade, você aplicar ali no tabuleiro, você se exercitar ali. E perde, 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 perde menos ainda, começa a ganhar, ganha duas, ganha três, ganha 50, ganha 100, de repente, o número de vitórias está muito maior que o número de derrotas, porque de início não tem empate, né, a não ser que seja afogamento. Aluno que está empatando muito, alguma coisa errada com ele, de início. Ou ele perde ou ele ganha, não tem esse negócio de empate. Observa para você ver os torneios amadores. Pouco empate. Então, é como se fosse um jogador que está aprendendo a chutar a bola. Então, tá ali, ele vai bater uma falta. Ele manda lá para a torcida. Quer dizer, está sem direção nenhum, sem controle nenhum.
De repente ele já consegue mandar para o gol, mas manda devagarinho ali, ou às vezes ainda passa fora, para cima, para baixo, para o lado e tal, né? Quer dizer, em algum momento ele erra a pontaria, até de repente ele está conseguindo colocar a bola lá no ângulo e tal, ele já consegue fazer aquele gol maravilhoso. E assim é o xadrez, né? Você tenta uma vez, tenta de novo, corrige, melhora. Então, resiliência, para mim, hoje é a maior dificuldade. E aí, muitas coisas envolvidas nisso, né? Tem a questão do foco atencional, tem uma série de outras coisas. E lá atrás era a disciplina, mas a disciplina ainda continua sendo desafio. Gerson, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que a gente chegou a fazer para alguns treinadores, mas eu acho que para você ela pode ter uma extensão maior, porque você vem de, digamos assim, de um trabalho que era um trabalho pioneiro à época, que era o site do Clube de Xadrez Online, ou seja, a gente estava ali ainda, é o famoso quando a internet era tudo mato, né? Então era algo muito ainda novo, né? A gente estava construindo ainda o que seria, né? Trabalhar com xadrez no espaço virtual, no espaço digital, assim. E você foi um grande pioneiro, você tinha o seu site que publicava coisas variadas, tinha conteúdo de cultura enxadrística, tinha questões de treinamento. E hoje a gente vive uma realidade que assim nem parece que faz tão pouco tempo, né? Se transformou completamente. Hoje a gente tem as videoaulas, que inclusive você mesmo faz parte desse movimento, os canais no YouTube, é, muita informação, muito conhecimento espalhado, muita gente produzindo coisas. Eu queria ouvir de você um pouco como você vê esse processo, né? Como você vê essa transformação e como você acha que ela alterou não só a sua forma de ensinar, mas também a forma como hoje as pessoas aprendem. Olha, isso aí casa com um curso de extensão que eu fiz recentemente, foi pela PUC Rio Grande do Sul, né, que é uma universidade enorme nessa área online. Então, eles chamam, de vez em quando, um cara como Goleman, chamam de vez em quando um cara como Karnal, né? Então, tem alguns eventos assim. E há algum tempo esteve lá o Karnal, falando da capacidade de aprender, o learning ability, ou seja, qual que vai ser o diferencial da Thaís, da Bárbara, do Gerson e dos outros colegas? A capacidade nossa de aprender, porque a todo momento nós podemos ficar obsoletos. Eu acho que isso é um grande mérito que eu tenho como professor e também como empresário de entender as mudanças. Então, se alguém fosse falar assim, qual que você acha que o maior trunfo que o Clube de Xadrez Online tem de estar 23 anos no mercado, sempre crescendo, melhorando e tal? Foi ver o que não estava sendo interessante mais e buscar algo que fosse valioso e que fosse interessante. A capacidade de ser útil, né? Ou seja, o que que eu posso fazer com os meus saberes, com os meus conhecimentos nesta internet que a todo momento está chegando coisa nova e tal. Então, essa percepção é importante, né? A capacidade de aprender, que é o grande diferencial. O outro detalhe também desses cursos lá da PUC Rio Grande do Sul, o Goleman esteve 4 vezes lá fazendo atividades e tal. Nessa última vez que ele veio, isso foi online, eu participei. Então, por exemplo, o que acontece hoje? Nós temos skills, são habilidades. Então, você tem hard skill, que são habilidades técnicas, e você tem soft skill, que são habilidades, digamos, de comportamento. Você é contratado por uma empresa por causa do seu hard skill, as suas hard skills. Ou seja, os seus certificados aí, as suas graduações, pós-graduação, os cursos que você fez. Mas você não fica na empresa porque você tem essas habilidades. Você fica por causa do comportamento. Como é que é o seu relacionamento com os outros colegas? Por exemplo, hoje uma dificuldade muito grande é a comunicação. Todo momento, aquele cara que ficava atrás do computador ali, hoje ele tem um projeto, ele tem que falar para o grupo, 50, 100 pessoas, como que é o projeto, de uma linguagem totalmente acessível. Então, ele tem que ter o quê?
poder de comunicação. Então, no xadrez, eu vejo muito isso. As pessoas muito presas à questão das hard skills. Coisa técnica. Tem muito professor muito técnico. Muita videoaula muito técnica. E uma das coisas que eu fui aprendendo é exatamente a ser... Acho que isso também tem um quesinho da idade aí, sabe? Da idade a gente fica menos estético, fica mais leve, fica mais solto, e aí você brinca mais, se diverte mais e tal, e você leva um conteúdo, digamos, às vezes até mais interessante, com menor tempo e com uma certa leveza que você não conseguia fazer antes. Então, capacidade de aprender, que eu acho que é a grande diferença, e ficar de olho nessa questão aí ligada às habilidades, digamos, de comportamento. Hoje, BNCC. BNCC, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, você tem... Vamos imaginar, assim, as disciplinas tradicionais. O inglês, a matemática, o português e tal. Elas não ficam embaixo. E as competências socioemocionais são 10, ficam em cima. É o contrário. Socioemocional embaixo fazendo um colchão. E não tem um professor de habilidades socioemocionais. Todos os professores de todas as áreas são hoje preparados, eles são treinados para poder trabalhar essas competências. Então, aquilo forma um colchão até socioemocional para que você consiga ter acesso mais fácil, você consiga digerir, degustar mais facilmente essas outras ali disciplinas tão importantes também no concurso, em um vestibular, por exemplo. Então, acho que seria mais nessa direção aí. Nós temos uma pergunta que a gente colocou nessa série Treinadores, porque na verdade ela é, digamos assim, ela é um pouco capciosa, né? Em que sentido? Porque eu acho que, enfim, ela pode ser tratada de vários aspectos. Então, eu quero ouvir a tua opinião sobre esse assunto, que é quanto tempo você acha que seria necessário de dedicação para uma pessoa se tornar mestre feed, ou seja, até chegar mais ou menos a 2.300 de rating feed? Como é que você avalia essa jornada, assim, em termos de tempo, em termos de trabalho, em termos de dedicação a esse objetivo? Ó, essa é uma pergunta difícil, porque eu não cheguei a mestre da FIDE ainda, mas eu acho que eu tenho, e nem vou chegar, que eu já aposentei há muito tempo dos tabuleiros, mas eu acho que eu tenho uma ideia de como se faz isso. Eu, por exemplo, sempre trabalhei 3 turnos e cheguei 247 de rate feed publicado. Em torneio, passei um pouquinho de 250, mas joguei outros torneios, depois caiu um pouco. Então, 2.247 foi a minha marca. E cheguei muito perto, que você pode atingir o título, né, por performance ou também por rating. O mais tradicional é o rating. Então, em um continental, eu cheguei próximo aos... Você tem que fazer 2/3 dos pontos, então eu cheguei próximo a essa marca. Então, digamos que se eu tivesse cortado um turno, sempre trabalhei 3 turnos, se eu tivesse cortado um turno, provavelmente essa lacuna aí, né, por volta de 50 pontos, ela seria preenchida. Mas nunca foi o meu objetivo, digamos, meu objetivo como jogador mesmo, deixa eu contar aqui para vocês. Quando eu comecei a estudar o xadrez básico, é o meu primeiro livro, dia 8 de agosto de 89, 2 dias depois do meu aniversário, chegou esse livro na minha casa. Aí eu vi lá na capa, Orfeu Gilberto Agostini, mestre nacional de xadrez. Eu quero ser isso, é isso que eu quero ser, eu quero. E aí, quando chegou o momento de pedir o título de CM e de MN, as pessoas perguntam, você não pediu o seu título de CM? Que é mais expressivo, é internacional e tal. Eu falei, olha, o meu sonho ali de adolescente era ser mestre nacional. Bom, então é o seguinte, mas eu imagino como é que tem que ser, porque outros alunos chegaram. Bom, aí eu imagino que, assim, para um amador, e o mestre feed até 2.300, eu acho que um amador consegue chegar e aluno chegar, né? 2 horas. Você precisaria de 2 horas ao dia. 1 hora você estuda e 1 hora você lida com a prática. Aqui nós temos planilha de treinamento, só que os alunos são teimosos. A gente faz a planilha de treinamento, né? Você faz as primeiras aulas ali, você mensura o nível dele, o que ele precisa e tal. As primeiras aulas chama até teste BIA. Aconteceu um caso curioso, até uma esposa muito brava com o pai do aluno.
ele dava aula em escola, olha, quem que é essa Bia? Toda vez que você recebe uma estagiária lá, você conta para mim e tal, quem que é a Bia? E a Bia é que se você encaixa no nível básico, intermediário e avançado, aí eu botei Bia, né? Então, o teste Bia para encaixar. E você encaixa, você está no básico, intermediário, avançado, e de repente você monta a planilha, mas eles são teimosos, parece que finalzinho tá difícil de estudar, eu resolvi jogar umas partidas aqui de bullet, 1 minutinho, 2 minutos, mas estava mais divertido e tal, né? Então, tem esses desvios assim no treinamento que você tem que pegar o aluno, trazer de volta, esclarecer e tal. Mas, então, eu penso que se você descansa um dia e faz 6 dias, 1 hora de teoria e 1 hora de prática com os livros certos, tem material fabuloso, tem gente que gosta de livro, tem gente que gosta de plataforma. Então, são 4 coisas, né? Você pode pegar o livro, pode pegar a plataforma, videoaula, ou plataforma, por exemplo, Chessable, né? O pessoal gosta muito dali e tal. Então, pode ser plataforma, pode ser livro impresso ou livro físico, pode ser videoaula ou pode ser um treinador. Então, geralmente, são as 4 formas que você adquire saberes, adquire conteúdo. Então, eu imagino que se você tiver um material que se ajusta a você, 2 horinhas ao dia, você faz uma de teoria, uma de prática, dá para chegar. Não precisa ser o cara com super talento, super inteligência, super focado e tal, que dá para chegar. E imagino que um profissional você tenha que fazer o dobro, umas 4 horinhas, eu acho que vai precisar, né? Vai gravar algumas videoaulas, vai dar algumas aulas, porque tem uma diferença. Por exemplo, eu sempre entendi que eu sou um professor que joga. Eu já joguei final de estadual dando aula, porque o meu aluno estava jogando uma competição importante, eu não poderia abandoná-lo. Isso não me doeu de forma nenhuma, porque eu tinha consciência que eu era um professor e que jogava, até para conseguir conteúdos, para entender o que esse aluno passa. O que esse aluno passa quando vai enfrentar um grande mestre? Dos nossos 15 grandes mestres, quando eu parei havia 14, a gente tem 15, eu enfrentei 13 deles. Então, qual que é essa sensação? E alguns muitas vezes, quase 10 vezes, alguns deles. Então, quase sempre perdendo, viu? De vez em quando, beliscava ali um meio pontinho, vez ou outra, muito raro. Às vezes ganhava, muito raro, mas sempre aprendendo, né? Você nunca perde, afinal de contas você sempre ganha, você não ganha o ponto, você ganha conhecimento. Então, o que que acontece? 2 horas, imagino, para um amador e 4 horas para um profissional. 2 horas, do jeito certo, dá para chegar. Agora, quanto tempo? Aí fala-se das 10 mil horas, hoje algo mais elaborado, até 20 mil horas de contato com aquela atividade, né? Então, dentro dessa ideia de Pareto, você tem aquela questão do 80-20. Observar, por exemplo, eu sei claramente, para mim, jogador, o que são os meus 20% que me dão mais resultados. Eu sei que eu tenho que estudar os 6 pilares, mas eu sei que desses pilares, 20% ali, eu sei onde é que eu tenho que trabalhar mais, porque 80% dos meus resultados vem dali, 20% é manutenção. Uma mensagem positiva, né, Babi? Gostei, acho que gostei. foi Fiquei o na mais esperança. otimista até agora. Fiquei na esperança aqui. Agora só falta não jogar os bullets na hora que tiver que estudar. Só isso que falta. Cumprir a planilha. Se você cumpre... Gente, é a coisa mais difícil. Planilha de treinamento. Se vocês terem ideia, você vai na natação, tá lá a planilha de treinamento. A minha esposa é triatleta. Levanta 4 da manhã. Ela corre, inclusive maratona. Ela pedala. Ela nada. Inclusive, esse fim de semana vai para o litoral de São Paulo. Não sei se é Ilha Bela. Eu fui ano passado com ela em São Sebastião. E aí é um negócio engraçado, fuga das ilhas. Você bota aquele monte de atleta, até para entrar no barco é difícil. Tem mais atleta que barco. Eles ficam lutando ali para não se afogar e tal. Chega do outro lado, aí volta, enfrenta tubarão, enfrenta baleia e tal. Os que seguem, né, bem ali, chega do outro lado, ganha uma medalhinha. Infelizmente, a minha esposa chegou, entregamos uma medalhinha para ela e deu tudo certo. Mas tudo tem planilha de treinamento. Sim. Quer dizer, na bike tem, a natação tem, no caso dela, por exemplo, até a academia segue uma planilha de treinamento. Por que o enxadrista acha que ele não vai ter uma planilha de treinamento? Por que ele acha que, né, que o gênio dele, a genialidade dele, vai sobressair aquela questão do esforço? Sim, verdade.
A gente está se encaminhando para o final do nosso episódio, infelizmente. A gente poderia falar aqui por mais horas e horas, né, Gerson? Mas vou deixar espaço para você falar um pouco sobre o que você tiver ainda para acrescentar, o que você quiser. E te perguntar também sobre qual dica ou conselho que você daria para quem está começando agora no xadrez. Bom, se você tiver um programa de treinamento, não precisa ser meu não, tá? Nem precisa ser de ninguém, digamos, aí vai na internet, vê aí onde alguém está falando de treinamento, pega umas ideias e tal. Nem precisa ser algo formal, através de aula, videoaula e tal, enfim. Se você já tem ali outros treinadores, jogadores falando disso, né, que já percorreu, por exemplo, eu trabalho aqui muito com mentoria. O que é a mentoria? A mentoria, eu já passei por ali, por isso eu só atendo alunos aqui até 2.200, arredondo para 2.200 de feed clássico, porque é uma jornada que eu já fiz, eu pego na mão dele e sigo. Né? Aí depois, claro, ele vai um pouco além, tal, outros foram muito além, né? Aí às vezes você trabalha mais com, digamos, com alguma dica, alguma coisa, algum treinamento mais paralelo. Mas digamos assim, o que você precisa? Você tem uma jornada. Para iniciar essa jornada, se você começar na direção certa, eu acho que isso é um facilitador muito grande. Então, para você treinar, o que você precisa? A gente chama isso de força técnica. Você precisa assimilar a teoria. O xadrez, para avançar, ele também é ciência, precisa de teoria. Beleza. Você precisa de senso prático. Essa teoria que está aqui na sua cabeça, você tem que fazer chegar no tabuleiro através de performance, resultado. E, por fim, tem o extra-tabuleiro, aquilo que foge a 64 casas. Nervosismo, ansiedade, procrastinação, que deixa você improdutivo, foco atencional. O foco, segundo o Goleman, é do outro, é do eu e é do meio. No xadrez, o que é o meio? É o nosso tabuleiro. Então, eu às vezes perco o foco por causa de quê? Porque estou no ontem, estou no amanhã, eu. Às vezes é o outro, ele está fazendo careta ali para mim e tal, ou seja, de algum momento aquilo interfere. E pode ser o próprio meio, o salão, o lugar que eu estou ali estudando e tal. Então, tem sempre a questão da força técnica, que você tem que absorver conhecimento, o senso prático e o seu tabuleiro. É uma tríade, é um tripé, então você tem que ficar de olho em cada ponta desse treinamento e ver ali o que está pegando, o que você está tendo mais dificuldade. Você vai corrigir o que está com problema e vai potencializar, vai valorizar aquilo que você está bom. Não tem fórmula mágica, né? Tem trabalho duro que vai fazer você chegar lá na frente com resultado. Agradecer, Gerson, pela sua presença. Muito obrigada. Acrescentou muito. Eu estava ouvindo você falar aqui, estava pensando que, nossa, como me acrescentou assim os cursos do CXO. Você falou do Evandro. Nossa, tem uns cursos que ele fez, né, que estão ainda online, que são muito didáticos, é um jeito muito legal de falar e assim, são vários, né? Eu acho que quase todos que estão hoje na elite do xadrez passaram por aí para dar um pouquinho do seu conhecimento, né? No CXO. E foi muito importante, assim, me acrescentou muito, sou muito agradecida e obrigada pela presença aqui também. Obrigado, Gerson. Eu sou fã número 1, né? Você sabe que eu tenho uma dívida, né, com você impagável, que será paga, né, nas próximas gerações, por todas as oportunidades que você me deu. Mas eu acho que a Babi tem razão mesmo nisso, viu? Eu acho que o Clube Xadrez Online fez parte, assim, de uma geração, assim, de jogadores. Acho que todo mundo, independentemente do nível, aprendeu alguma coisa naquele espaço. E esse é digamos assim, um reconhecimento que com certeza a comunidade do xadrez tem em relação ao trabalho que você desenvolveu e desenvolve até hoje. Então, realmente, para a gente é um privilégio, né, Babi, ter você aqui fazendo parte dessa série aqui com a gente. Obrigada. Só para fechar aqui a prosa que a Thaís, né, ela falou desse negócio de dívida. Eu não sei se vocês sabem, mas
dos mais de 16 mil artigos, quando o Clube Xadrez Online, nos 16 primeiros anos, foi site, essa moça aí que foi responsável por boa parte deles, seja entrevista, seja artigo, já levantando a bandeira do xadrez feminino. E só para fechar aqui, tem uma música muito boa, chama The Climb, que é a escalada, é da Miley. Aquela menina, vocês devem lembrar dela, pititinha, fazendo Hannah Montana, hoje já é uma moça formada, uma cantora famosa. Mas o que é a escalada? É curtir cada pedacinho da sua jornada. Eu, quando fiz o meu MBA de Comunicação e Marketing, o professor Clóvis de Barros Filho falou, olha, esse negócio de você estar lá no ensino ali infantil, e aí a galera fala que é só o Fundamental 1, né, as séries iniciais do Fundamental, que é o ideal, tá? Você chega ali, a galera fala que é o Fundamental 2, é o ensino médio, depois a faculdade, depois é o emprego, e tem que subir lá, e de repente você já tem ali 70, 80, 90 anos, você não curtiu nada. Então, curta os seus 500 pontos de rating, seus 1.000 pontos de rating. Deu trabalho para ter essa quantidade de pontos. Curte um pouquinho que você sabe de estratégia. Você não sabe nada? Claro que você sabe. Você não sabe tudo, mas você já sabe um pouco. Então, the climb, a escalada. Cada pedacinho dessa montanha que você subir, curta com muito carinho, porque deu muito trabalho para estar ali. Obrigada, Gerson. Valeu!